Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes, prezados internautas, você que nesse momento está aí na sua casa, você que está nas comunidades rurais, você que está dentro do seu carro, voltando do trabalho, você que talvez esteja dentro de um ônibus, você que ainda não saiu do serviço, está no estabelecimento comercial, ouvindo essa Santa Missa. Hoje, meu irmão, minha irmã, embora eu tivesse a preferência por falar do Evangelho, que nos traz um texto muito bonito de um oficial romano que foi até Jesus pedindo a cura do seu empregado. Preciso dizer para você que hoje nós vamos ter que fazer uma homilia um pouco diferente, uma homilia mais formativa do que pastoral. Sempre a gente parte muito para o lado pastoral, procurando extrair dos textos alguma mensagem que você possa levar para a sua vida e que você possa extrair como um sentido, como uma palavra de Deus para você. Hoje nós temos uma missão diferente. E isso porque desde domingo, ontem, a igreja entrou em um novo ano litúrgico, em um novo tempo litúrgico. E nós não podemos continuar refletindo sobre os textos sem falar antes desse momento litúrgico que estamos vivendo. Então, peço a você que preste muita atenção, porque essa homilia vai servir como alicerce para todas as outras que vierem até o dia do Natal. Tudo que nós falarmos aqui hoje vai servir para todos os dias que antecedem o Natal, tá bom? Estamos em um novo ano litúrgico. O que é o ano litúrgico? É o calendário da igreja. A escola tem o seu próprio calendário, que nós chamamos calendário escolar. E na escola, o diretor, os professores, os alunos e seus pais seguem esse calendário. Nós temos o calendário da lua, que nós chamamos de calendário lunar, a lua seguindo as suas fases dentro de um período estabelecido. Temos o calendário solar, que é o calendário do sol, o sol se comportando de diversas maneiras durante um período determinado. Temos o calendário civil, que é o calendário que as pessoas seguem durante o ano. E temos o calendário da igreja. A igreja tem o seu próprio calendário, que nós chamamos de calendário litúrgico. Agora, a primeira informação interessante para você, que talvez você não sabia. O calendário litúrgico, que é o calendário da igreja, ele não segue o calendário civil. Para o calendário litúrgico, o ano de 2025 já começou. Desde ontem, domingo, nós já estamos no ano 2025 para a igreja. E o ano que começou, o novo ano litúrgico, inicia com este tempo chamado tempo do advento. E o que é o tempo do advento? A palavra advento vem do latim advenire, que significa chegada. É o tempo onde a igreja se prepara para a chegada. Chegada de quem? Chegada de Jesus. Então, nós, durante esse tempo, vamos nos preparar para a chegada de Jesus. Preciso dizer para você que o tempo do advento, ele é um tempo bem curtinho, bem mais curto, aliás, do que o tempo da quaresma, que duram 40 dias ou um pouco mais. O tempo do advento, nesse ano, vai durar 24 dias. Começou ontem, dia 1º, e vai até o dia 24, véspera de Natal. Então nós temos nessas 4 semanas do advento a missão de nos preparar para a chegada de Jesus. E a preparação para a chegada se dá de 2 maneiras diferentes, 2 fases diferentes. Do dia 1º de dezembro até o dia 16 de dezembro, nós nos preparamos para uma chegada de Jesus que chamamos pelo nome de parousia. Aqui Dona Maria já começa a estranhar e falar assim: padre, que nome estranho, o senhor está trazendo umas palavras estranhas que a gente não conhece. De fato, Dona Maria, esse termo parousia não é um termo conhecido.
não é um nome que você vai ouvir as pessoas falando na rua. É um termo muito específico, é uma palavra grega que significa segunda vinda de Cristo. Então, do dia 1º de dezembro até o dia 16 de dezembro, nós nos preparamos para a parousia, que é a segunda vinda de Cristo. E a partir do dia 17 de dezembro até o dia 24, nós nos preparamos para uma outra chegada de Jesus, que conhecemos pelo nome de Natal. O Natal, a primeira chegada de Jesus, nos preparamos do dia 17 até o dia 24. Ontem na missa que eu celebrava em Glaucilândia, eu até pude responder algumas perguntas de fiéis que volta e meia entram em contato conosco, os padres, dizendo assim: ô padre, qual é a data correta para a gente poder montar o nosso presépio de Natal? Se a gente quiser fazer árvore de Natal, se a gente quiser colocar enfeite de Natal, qual é a data exata estabelecida pela igreja? Aqui nós já podemos responder para você dizendo o seguinte: se do dia 1º até o dia 16 nós nos preparamos para a segunda vinda de Cristo, que é a parousia, e do dia 17 até o dia 24 nós nos preparamos para o Natal, então o dia mais adequado para você montar o seu presépio é o dia 17 de dezembro. Aí você diz: ué padre, mas eu achava que começava no primeiro domingo do Advento. Muita gente acha, mas as pessoas que pensam assim não entendem que o Advento se divide em duas partes, em duas preparações para duas chegadas. Agora você já sabe, do dia 1º ao dia 16, parousia, do dia 17 ao dia 24, Natal. O que isso significa? Significa, como hoje nós estamos no dia 2 de dezembro, que nós estamos então nos preparando agora para a parousia. A parousia é a segunda vinda de Cristo. Jesus vindo glorioso, Jesus vindo entre as nuvens, Jesus vindo para julgar a terra inteira. E durante a parousia, a igreja vai nos recomendar a leitura do livro do profeta Isaías. Você vai perceber durante esses 16 dias da preparação para a parousia, a quantidade de textos do livro de Isaías que a igreja vai nos trazer. Aí você diz: ué padre, mas tem alguns dias que não tem. Realmente, e aqui eu vou citar para você quais são as exceções que a igreja estabelece, onde os textos não são de Isaías, mas são de outros livros. Olha só, a primeira exceção que nós temos dentro desse período, ela acontece no dia 8 de dezembro. Você que é beata da igreja sabe. O que celebramos dia 8 de dezembro, Dona Maria? A solenidade da Imaculada Conceição. Então, no dia da Imaculada Conceição, a igreja deixa de lado o livro de Isaías para pegar um outro texto que fala de Maria. A segunda exceção, dia 12 de dezembro, você que conhece muito de liturgia também sabe o que celebramos dia 12 de dezembro? Dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Nesse dia o texto não é de Isaías, o texto é de outro livro da Bíblia. E a terceira e última exceção acontece no dia 16, que é quando a igreja nos traz um texto do livro de Eclesiástico. Tirando essas três exceções, o livro de Isaías vai nos acompanhar durante toda essa primeira etapa de preparação para a chegada do Senhor. O que você precisa saber sobre o livro de Isaías? O porquê Isaías é utilizado como referência para o Advento. O livro de Isaías foi escrito por volta do ano 792 a 722 antes de Cristo. Veja você, estamos aqui falando de textos que foram escritos há quase 800 anos antes de Jesus nascer. 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías estava escrevendo o livrinho dele.
E Isaías, já nesse livro, falava que o Messias iria chegar. Isaías, de uma maneira muito profunda e de uma maneira muito até descritiva, falava da chegada de um Messias. No livro de Isaías, 800 anos antes de Jesus, ele já faz referência a Maria, dizendo que uma virgem conceberá e dessa virgem nascerá o Salvador. Então, o livro de Isaías é utilizado para nos mostrar que nós precisamos nos preparar. É nesse livro que Isaías diz: aplanai os caminhos do Senhor, preparai os caminhos, preparai as estradas, as veredas, para que o Senhor possa chegar. É nesse livro que Isaías vai falar que os montes se abaixem e que os vales sejam preenchidos para que todos os terrenos fiquem planos, a fim de receber o Messias. Então você está percebendo? Isaías, dentre os profetas, é talvez aquele que mais nos ajuda a preparar para a chegada do Senhor. Por isso a igreja muito sabiamente nos trouxe, durante esse tempo do advento, textos relacionados ao livro de Isaías. Hoje, por exemplo, Isaías capítulo 2, versículo 1 a 5. Isaías vai falar da sua visão. Olha como o texto começa. Visão de Isaías, filho de Amós, aqui você já tem o nome do pai de Isaías, sobre Judá e Jerusalém. Judá e Jerusalém, no tempo de Isaías, faziam parte do reino do sul, e a promessa é que o Senhor, o Messias, o enviado de Deus, viria para reinar sobre o reino do sul. Ele reinaria como o rei de Judá. E aí Isaías começa a dizer: acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor vai estar firmemente estabelecido no ponto mais alto e dominará as colinas. O que Isaías está querendo dizer? Que quando o Messias chegasse, que a cidade onde o Messias iria nascer, a terra onde o Messias iria vir ao mundo, se tornaria a terra mais importante, a terra mais observada, mais visada, e todas as atenções se voltariam para aquela terra. Mas nesse livro, Isaías faz uma promessa maravilhosa. Uma promessa que nós não poderíamos deixar de comentar, Dona Maria. Principalmente nesses dias em que nós estamos ouvindo falar sobre rumores de guerra. Eu não sei se você está acompanhando as notícias, meu irmão, minha irmã. Não sei se você tem observado o que está saindo nos jornais. Talvez você seja daquele tipo de pessoa que diz assim: olha, padre, o mundo anda tão estranho que eu nem quero assistir jornal. Eu não quero ver jornal, eu não quero ver notícia, eu não quero saber do que está acontecendo na política. Eu decepcionei com tudo. Se você pensa assim, eu te respeito. Mas se você é daqueles que dizem assim: eu gosto de notícia, padre. Eu gosto de ler o jornal, eu gosto de ver o que está acontecendo. Todo dia eu assisto na televisão. Quando eu não posso assistir o jornal na televisão, eu pego no celular as notícias. Se você é desses, nos últimos dias você deve estar de cabelo em pé. Por quê? As notícias que estão chegando, e notícias cada vez mais abundantes, notícias cada vez mais sérias, é de que o mundo está à beira de uma terceira guerra mundial. Israel lutando contra o Hamas, lutando contra o Hezbollah no sul do Líbano. Israel lutando agora contra o Irã, algo inédito na história da humanidade. A Rússia lutando contra a Ucrânia.
E a Ucrânia lançando mísseis na Rússia. E a Rússia lançando mísseis na Ucrânia. Nos últimos dias, caso você não saiba, a Rússia lançou um míssil na Ucrânia que nunca foi utilizado na história da humanidade. Para você ter ideia da gravidade do problema. O míssil que a Rússia lançou sobre a Ucrânia, ele é tão veloz que nenhum radar do mundo consegue detectá-lo. Ele é 10 vezes mais veloz do que o som. E esse míssil foi criado para carregar dentro de si bombas nucleares. E a Rússia, como que mandando um recado para o Ocidente, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Europa, mandou esse míssil para a Ucrânia, mas dentro não tinha as bombas atômicas. Mas eles disseram, olha, isso aqui é só um teste. Se Putin fosse aqui do norte de Minas, ele diria assim para a Ucrânia, o que é seu está guardado. Então nós estamos vendo a possibilidade de que a qualquer momento bombas nucleares sejam soltas no mundo. E a bomba nuclear, você não precisa ser muito inteligente para saber. Ela destrói tudo ao seu redor. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a bomba nuclear, veja o que aconteceu nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Quando os Estados Unidos soltaram 2 bombas nucleares, a cidade inteira desapareceu. É disso que eu estou falando, Dona Maria. É da possibilidade de que bombas nucleares possam ser soltas, bombas nucleares possam ser disparadas no mundo inteiro e causar a extinção da humanidade. E aí você que tem crise de ansiedade, e aí você que já tem depressão, e aí você que anda muito nervoso, assiste essas notícias, vê essas notícias, você entra em pânico e fala, meu Deus, o que será do mundo? E aí vem Isaías, nesse texto, que eu até recomendo a você a leitura. Isaías vem como que acalentar nosso coração, dizendo assim, ei você que está muito assustado com as notícias, ei você que ouve falar de rumores de uma 3ª guerra mundial, ei você que está com medo de que a Rússia possa soltar bombas atômicas na Ucrânia, você que está com medo de que surja uma nova pandemia e venha matar mais pessoas do que essa última, você que está com medo da violência, você que está assustado com a criminalidade no Brasil e no mundo, você que às vezes não consegue pensar no futuro sem ficar angustiado, Isaías diz assim, olha, acalme seu coração. Sabe por quê? Porque o Messias, no tempo certo, vai colocar todas as coisas no lugar. E olha o que Isaías profetiza. 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava anunciando. Ele há de julgar as nações. E ele vai arguir, ou seja, ele vai entrevistar, ele vai fazer audiência com todos os povos. E os povos transformarão as suas espadas em arados. Os povos transformarão as suas lanças em foices. Os povos não pegarão mais em armas para lutar uns contra os outros. E os povos não mais travarão combate. É Isaías dizendo, tudo isso que a humanidade está passando, e muito provavelmente coisas piores que a humanidade vai passar, representa apenas uma fase de um processo que vai terminar com o reinado de Cristo. Cristo reinando sobre o universo, daí a solenidade que celebramos no domingo retrasado, Jesus Cristo, Rei do Universo. Cristo destruindo todas as armas,
Não haverá bombas nucleares, não haverá mais espingarda, não haverá mais rifle, não haverá mais revólver, não haverá mais metralhadora, não haverá mais tanque de guerra, não haverá mais bazuca, não haverá nenhuma arma. As armas serão transformadas em instrumento de trabalho, em foices, em enxadas, onde as pessoas vão trabalhar para cultivar a terra, plantar seu alimento e viver em paz. Então, meu irmão, então, minha irmã, fique para você essa dica. O mundo está em guerra, mas a promessa de Isaías é uma promessa de paz. O mundo está de pernas para o ar, mas Isaías promete que tudo isso vai ter um fim e Jesus vai colocar o mundo no seu devido lugar. Para encerrar, dizer para você, talvez a sua vida esteja como um mundo. Talvez a sua vida esteja totalmente descontrolada. As suas emoções descontroladas. Seus pensamentos acelerados. Talvez a sua vida, o seu trabalho, o seu relacionamento esteja uma bagunça que você não sabe como consertar. Mas eu te digo, se você crê em Jesus Cristo, essa palavra também pode se cumprir na sua vida. Porque Jesus vem para colocar ordem. Jesus vem para organizar. Jesus vem para pacificar, para encerrar a luta, para encerrar a guerra, para encerrar o conflito e inaugurar um tempo de paz. É isso que nós pregamos no Advento. O Messias, o príncipe da paz está vindo aí. Não é tempo de guerra, é tempo de pacificar os corações.